Agora a gente vai falar, gente, sobre uma condição ocular comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente à medida em que a gente vai envelhecendo, né? A catarata. No Brasil, por exemplo, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 49% dos casos de cegueira em idosos são decorrentes da catarata, Abi. Visão embaçada, cores desbotadas, sensibilidade à luz. Esses são alguns dos sintomas que indicam que o cristalino, que é a lente natural do olho, está começando a entrar em um processo gradual que dificulta a visão e afeta também a qualidade de vida. Mas como é que a gente identifica, de fato, que é uma catarata? Né? Tem que prestar atenção nos sintomas. Quais são os principais tratamentos e quando a cirurgia se torna necessária? Nem sempre, né? Você precisa fazer cirurgia logo quando descobre a catarata. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Quem esclarece todas as dúvidas é o oftalmologista, Dr. Luiz Fernando Moreira. Doutora, seja muito bem-vindo, pode chegar. Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Fique à vontade, prazer é nosso. Vamos papear. Doutor, quando a gente fala de catarata, e a gente sempre pensa assim, nós vamos envelhecendo e conforme vamos envelhecendo, a pele muda, o corpo muda, os nossos olhos, a nossa visão também muda. A catarata é uma coisa que todo mundo pode ter? Eu costumo dizer para os pacientes que é um processo natural do envelhecimento do olho. Para ficar bem simples de explicar, quando nós nascemos com uma lente natural dentro do olho, transparente, essa lente é chamada de cristalino. Conforme a gente vai envelhecendo, esse cristalino, pelas mudanças, pelas alterações decorrentes do processo de envelhecimento, ele vai ficando mais opaco, ele vai perdendo elasticidade e ele começa a ficar sujo, como se fosse um vidro da casa da gente que ele não consegue ser limpo. Fica embaçado. Fica embaçado. O nome de catarata é porque antigamente as pessoas quando olhavam e não conseguiam explicar aquele embaçamento, eles falavam que era a sensação de estar olhando por baixo de um feixe de água. Então veio esse nome de catarata. Mas é um processo natural decorrente do envelhecimento. E doutora, a sensação... Desculpa te interromper, perdão. Não, é só falando que o processo, a gente tem dois jeitos de ficar na vida. É mais velho ou mais morto. Então, mais velho parece ser a melhor escolha. Que tomara que seja, então, que você envelheça, então, né, doutor? Antigamente, a tecnologia que era disponível para a gente no Brasil era muito, não vou falar rudimentar, mas era o que tinha no mundo. Então, a gente postergava a cirurgia de catarata até a pessoa ficar com uma visão já debilitada. Então, às vezes a gente está falando e o paciente fala assim, o que é 20/20? 20/20 é o que uma pessoa normal enxerga a 20 passos ou 20 pés. O que é 20/200? É o que uma pessoa normal enxerga a 200 passos, a pessoa que está doente ela enxerga a 20 somente, ela chega próximo. Então a gente tem essas medidas para quantificar o quão ruim está a visão. Antigamente, a gente esperava a catarata amadurecer. Vocês devem ter ouvido algum avó, alguém falando assim, não está madura ainda. Por que falava? Porque a tecnologia era feita do modo antigo. Você tinha que fazer uma incisão grande, fazer uma injeção embaixo do olho. Era uma cirurgia demorada, você tinha que dar ponto. Então, você esperava que a catarata tivesse muito ruim para você poder dar o tratamento a ela. Hoje, até pelas condições que a gente tem de estar trabalhando até cada vez mais tarde, está sendo cada vez mais produtivo, você tem uma possibilidade com as novas tecnologias de fazer a cirurgia e ficar com uma visão muito boa, muito rápido. Então, hoje a gente sempre indica, obviamente, se tiver algum sinal de catarata, a gente sempre indica que seja feito mais precoce, porque quanto mais macia está essa catarata, menos energia gasta dentro do olho, menos processo inflamatório gasta e mais rápido a pessoa se recupera. Muito legal, né? O que eu ia te perguntar, doutora, é o seguinte, você falou da vista embaçada, né? Como não confundir com uma questão de grau, de óculos? Porque a pessoa, às vezes, que tem miopia, astigmatismo, ela também vai ter uma vista embaçada, né? E com a idade é normal também que a pessoa tenha esses problemas relacionados à visão. Como que é diferente uma necessidade de óculos para uma catarata? Tá, vamos lá. O grau muda muito em crianças, porque é decorrente do crescimento natural do olho. Em adultos, homens estabilizam por volta de 18 a 21 anos, mulheres um pouquinho mais para frente, entre 21 a 24 anos. A partir desse momento, o grau, ele praticamente muda muito pouco no decorrer da vida.
A partir dos 40 anos começa uma outra doença que já é causada pelo envelhecimento do cristalino, que é a presbiopia, que é a vista cansada, que é a dificuldade que a gente acaba tendo ler de perto. O braço vai ficando curto. Isso já é um começo do processo de envelhecimento do cristalino, é um processo de degeneração da força muscular. E aí você vai tendo, a partir dos 50, um pouco antes, um pouco depois, você começa a ter alteração no grau de novo. Essa alteração já é mudança causada pelo envelhecimento da própria catarata. Mas não quer dizer que você atualizando o óculos você não consiga ficar numa visão muito boa. Então, para você diagnosticar corretamente é só com o oftalmologista. Você pode ter algumas formas de, por exemplo, eu não tinha nada e agora eu estou olhando para uma luz de farol do carro e está estourada. Ou eu estou olhando para alguma coisa e o tom das cores está diferente de um olho para o outro. Eu sempre falo para o paciente, a catarata é do envelhecimento. Os dois olhos nasceram no mesmo dia, então tem catarata nos dois lados. A manifestação de perda de visão ou de prejuízo visual, ela pode se manifestar em tempos distintos, mas normalmente você já tem um processo dos dois olhos. Dos dois olhos. E doutor, a gente fala muito de catarata da idade, Sim. Mas é possível já nascer com isso também ou não? Sim, catarata congênita. Você tem algumas doenças, rubéola faz isso, elas acabam fazendo com que a criança nasça com essa alteração. Antigamente passava mais despercebido, porque não era obrigatório o teste do reflexo vermelho. Hoje, quando você faz no estado de São Paulo, eu sei que é obrigatório, acredito que no Brasil inteiro seja, é obrigatório que seja feito um exame pelo pediatra, que é o reflexo vermelho. Ele serve tanto para a gente poder ver se tem alguma alteração sugestiva de catarata ou o que está na moda agora, por conta da filha do Thiago Leifert, né? Que é o retinoblastoma. Sim. Então, são doenças que ficaram em voga e o engraçado é assim, o olho da gente ele tem em média 3,5 centímetros e ele tem 3.837 doenças. Meu Deus. Numa coisa isso? tão pequenininha. Então, nem você imagina, acaba passando despercebido para algumas outras coisas. Então, o mais correto é você fazer a avaliação periódica. A gente sabe que tem gente que não tem acesso, mas o ideal é pelo menos passar para poder fazer uma avaliação para a gente poder realmente diagnosticar e tratar, né? Na maior parte das vezes, quando você diagnostica, seja uma doença muito grave ou menos severa, quando você pega na fase inicial, é tudo mais fácil da gente tentar encaminhar a resolução. Sim, sempre Com o certeza. tratamento vai ser mais tranquilo, né? Sim. E as pessoas que tiverem dúvida, né, Abi, pode mandar pra gente. A foto do doutor já tá no já nosso está lá. Instagram, a gente tem aqui pra mostrar, a diretora, a fotinho dele. Mas se não tiver, também não tem problema. A foto dele tá no nosso Instagram, se você tiver, lá, todo bonitão, já aqui pronto para conversar com a gente. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar lá, que daqui a pouco a gente também vai tirar, né, essa dúvida do pessoal de casa. Mas fiquei sabendo que você foi às ruas, Não é? conversar com as pessoas para saber se elas conhecem alguém, se tem algum receio, enfim, vamos assistir? Vamos lá. Hoje o assunto é a saúde dos nossos olhos. Qual foi a última vez que você foi no oftalmologista, hein? E catarata, você já ouviu falar? Bom, a gente vai saber sobre isso com o pessoal aqui nas ruas. Vamos comigo? Quero saber como que você cuida da saúde dos seus olhos. É difícil falar, né? Eu tô usando óculos e tem que passar por consulta de novo, né? Tem que ir no oftalmo, né? Tem, porque já faz um tempo já que tô usando, né? E não pode ficar com o mesmo, né? Não, tem que ir de tempo em tempo, né? E eu quero saber se a senhora já ouviu falar em catarata ou alguém que teve, conhece alguma coisa sobre esse assunto. Já ouvi, sim. Pra você, catarata é o quê? Acho que é uma coisa que vai afetando, né, a vista, né? Dona Sônia, me conta, como que a senhora cuida da saúde dos seus olhos? Eu tenho glaucoma, né? Então eu acompanho isso, né? Pelo menos 2 vezes por ano eu tenho que ir ao oftalmo, né? E recentemente eu fiz a operação da catarata. Então um médico assim, sabe, que faz parte da minha rotina. Eu ia te perguntar sobre catarata também. Como que foi isso? Como que a senhora descobriu? Não, né? Como eu vou ao oculista, né? 2, 3 vezes por ano, né? Ele, né? Foi na consulta? Foi na consulta. Eu já estava sentindo meu olho diferente, né? Já estava enxergando menos, tal, com alguma dificuldade. E daí confirmou, né? Daí eu fiz a cirurgia e agora estou bem. E foi tranquila a cirurgia?
Foi, não é das mais difíceis, não. E agora tá enxergando assim, ó, maravilhosamente bem. É o que não devo. Dona Silvia, como que a senhora cuida dos seus olhos? Lavando. Mas a senhora geralmente vai no oftalmo também pra ver se tá tudo certo, se não tem nenhum probleminha? Nunca foi. Nunca foi? Não. Então agora tem uma pergunta pra senhora. Você sabe o que é catarata? Meu marido teve. Teve? E como que foi? Ele se tratou, né? Agora também faleceu também, né? Mas ele estava se tratando. Na época que ele teve, ele chegou a fazer cirurgia ou não? Não chegou, não. Não deu nem tempo ele fazer. Ele faleceu antes. Faleceu. Tá com 7 anos. Mas na época, ele contava pra você, assim, o que ele tinha, que ele tava enxergando um pouco diferente, você lembra? Ele falava que não estava enxergando muito bem. Dona Jandira, tô vendo a senhora de óculos. Sim. Eu também uso lente. Quero saber como que a senhora cuida da saúde dos seus olhos. Eu vou uma vez por ano fazer a manutenção, né? Vai no Exato. oftalmo pra ver se teve alguma mudança, né? Sim, faço isso. E é o seguinte, eu quero saber se a senhora já ouviu falar ou se alguém da sua família já teve catarata. Sim, já. Minha irmã já fez a operação. Fez a operação? Já. E foi tranquila a operação dela? Deu tudo certo? Deu tudo certo, pai. Foi sim. E ela fez a operação e agora ela tá enxergando melhor? Ela conta isso? Ela tá bem melhor, né? Tá. Apesar que ela tem que fazer do outro olho. Ela fez de um, agora vai fazer do outro. E a senhora acredita que a catarata, ela acontece depois de uma certa idade ou ela pode acontecer com qualquer pessoa? Eu acho que é depois de uma certa idade, né? E dependendo da pessoa também, se ela lê muito, eu acho que isso aí agrava muito a visão, né? Tem que ficar sempre de olho, literalmente, sempre de olho. Exatamente. As pessoas estão sabendo que é catarata aqui nas suas, né? Mas ainda existem muitas dúvidas, por isso eu volto com vocês aí no estúdio para ajudar quem a gente entrevistou. Combinado? Beijo, tchau, tchau. Beijo, Gabi. Beijo, gente. Ó, beijo lá, beijo cá, um monte de beijo. Doutor, uma coisa que a moça falou ali, quem lê muito, a gente sabe que hoje as telas, né, celular, enfim, a gente fica assim o tempo todo, isso prejudica e avança, de repente, algo que você poderia ter com 60 a mais, para antes ou não? Para catarata, não. O que acontece? Você tem a radiação natural do LED, seja da luz, que a gente está exposto aqui, ou das telas, que ela causa processo de aceleração da degeneração da parte interna do olho. Então você pode ter, teoricamente, no futuro, você vai ter mais pacientes com DMRI, que é doença macular relacionada à idade por exposição à luz azul. Mas o fato da pessoa usar muita tela, ou usar muita televisão, ou ler muito, não vai impactar, porque é uma alteração do processo natural do envelhecimento mesmo. Não tem como escapar. Se for para ter, vai ter. Morrendo. Então a gente espera que tenha. É o único jeito. Espero que tenha, então tá tudo bem. É melhor catarata do que morrer. A gente, como é um processo da idade, todo mundo que vive bastante vai ter. Obviamente você tem coisas que aceleram essa evolução da catarata. Você tem remédios, você tem alguns remédios que usam pacientes com asma, doença crônica, reumatismo. Ou Diabetes também, doutor? também, o diabetes acelera a evolução da catarata. Uso de cortisona, que tem muito paciente reumatológico que usa, paciente dermatológico que tem psoríase e usa muita cortisona, acelera o processo do envelhecimento do olho. Você tem catarata causada por trauma, catarata causada por choque. Então você tem uma série de... Qualquer processo que vá acelerar o processo natural do envelhecimento do olho, você acaba antecipando a evolução da catarata. E a gente viu a moça que falou que fez a cirurgia de catarata de óculos de sol. Depois de uma cirurgia, você tem que fazer essa proteção maior, doutor, ou não? Na verdade, não. A lente que vai dentro do olho, ela já vem com filtro ultravioleta. Hoje você tem lentes que têm filtro ultravioleta, você tem lentes que têm um filtro da luz azul, que são as lentes amarelas. A pessoa acaba ficando mais confortável com o óculos solar, porque você imagina o seguinte, é um vidro sujo, então ele não deixa passar a luminosidade para dentro do olho. Quando você coloca o cristal, entra toda a luminosidade, então tem muita gente que fica muito incomodada com a claridade, mas via de regra as lentes têm proteção. Inclusive é comum a gente ver o paciente falando que ele percebe mudança de cor. Teve uma paciente que ela brigou com o marido porque ela falou que o marido tinha pintado a casa inteira dela. Você tá brincando? Sério, ela foi fazer cirurgia de manhã,
Meio-dia tava em casa, meu marido pintou a casa inteira. Falei, me passa o contato que eu quero contratar ele, velho. Ele foi muito mágica. rápido. Muito rápido, não tem jeito. Mas a pessoa percebe muita diferença mesmo. E, doutor, essa cirurgia da catarata, ela é feita pelo SUS, né? É As feita pelo pessoas SUS. podem fazer Podem. gratuitamente, É. vão lá no postinho, faz o exame oftalmológico e, se precisar, faz pelo SUS mesmo. Faz tudo gratuito. Aham, que Você coisa boa. tem um problema que, mesmo a gente tendo aumentado absurdamente, o Conselho Brasileiro começou uma campanha em 98, quando começou os projetos sociais de catarata, os mutirões da catarata. De lá para cá, já foi multiplicado por 10 o número de cirurgias que eram realizadas. Mas como a população vai envelhecendo, Tá envelhecendo, você tem uma demanda que sempre vai tendo uma demanda reprimida, não só falando de SUS, falando de saúde pública e privada. Você mesmo na rede pública e privada, você ainda tem um número maior de pessoas com catarata chegando para precisar ser operado do que o volume consegue dar conta. Olha só. Mas aumentou demais já. Nossa. A gente tem perguntinha? Tem É? perguntinha para você, doutor. Coloca pra gente na tela. Maria, olá, boa tarde. Gostaria de saber se a cirurgia é o único tratamento para a catarata. E aí, doutor? Sim, é o único tratamento. Você escuta gente em blog, até na própria Instagram, dizendo cursos e vendendo tratamentos que são sem eficácia comprovada. Mas o único tratamento para catarata é a cirurgia. Você tem uma lente que está envelhecida, você tem que tirar essa lente e colocar uma nova. O que difere da cirurgia que é feita pelo SUS ou da cirurgia que é feita, particular? Quando você vai calcular a lente que vai colocar dentro do olho, você calcula para deixar o mais próximo de zero para você corrigir o grau da pessoa. Sim. Dependendo do desenho do olho da pessoa, a lente que é a lente de primeira geração, que é a lente que tem não só no SUS, como em alguns convênios, a maior parte deles, ela não consegue corrigir todo o grau da pessoa. Então você tem diferenças do resultado em relação à escolha da lente. E não é porque a lente é mais cara que é melhor. Então é muito personalizado para o que o paciente precisa. Entendi. Entendeu? Então você tem lentes que corrigem a visão tanto longe quanto perto, você tem lentes que não precisa usar óculos mais para nada, você tem lentes que corrigem de intermediário a longe. Isso é muito personalizado porque o paciente usa na visão. Uhum. E o senhor falou, né, da paciente que fez a cirurgia de manhã e à tarde já estava enxergando a casa de outra cor. É rápido, então? Então é uma cirurgia que você faz ali, coisa rápida, Hoje a e cirurgia depois é feita já fica vendo? hoje a cirurgia é feita com uma sedação. A gente faz uma sedação com anestesista para deixar o paciente mais tranquilo. De cirurgia, em média de 10 a 20 minutos. É muito rápido. Terminou, né? o paciente vai para casa, vida normal. O que eu peço que o paciente não faça? Que ele não pegue peso e que ele não durma do lado do olho operado. As outras coisas do dia a dia, Pode fazer normalmente. comer o que quiser, assistir televisão, fazer tudo. O olho fica um pouco sensível por conta da claridade, mas vida normal. Nossa, que Aproveita incrível. para fazer cirurgia quando fizer e assistir Viva Tarde. Pode? Ai, Tá liberado. Pode, tá liberado. Tem mais perguntinhas. Coloca pra gente. Vamos lá. Severina, fui ao médico e constou que eu tenho catarata no olho esquerdo. O direito está normal. Tenho que esperar ter no outro para fazer a cirurgia? E aí, doutor? Isso é muito pessoal. Normalmente eu oriento o paciente. Você imagina o seguinte, você está acostumada e o cérebro da gente vai fazendo essa ajuda pra gente. Ele vai ajudando a gente a empurrar com a barriga. Quando você tira a catarata, muitas vezes o paciente acha que não tem nada ou não percebe. Quando você coloca uma lente de qualidade e vai corrigir a visão dele, ele fica muito incomodado. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, vim catarata no meu olho direito, eu quero operar. Aí 2, 3 dias depois da cirurgia, doutor, o olho esquerdo tá uma porcaria, eu quero operar também. Então você tem esse viés, mas se a visão dela estiver preservada, 59 anos, é jovem, eu acredito que não vai precisar não. Acredito que ela fique bem um tempo ainda. Um dia vai precisar, mas por enquanto dá para empurrar com a barriga. Boa. Temos mais aqui mensagem e pergunta para o senhor. Olha, a Adriana falou, doutor, meu esposo tem glaucoma e esses dias fez cirurgia de catarata. Tem diferença entre as duas doenças? Tem diferença. O glaucoma é o aumento da pressão de dentro do olho. Você imagina que o olho, vamos falar que ele é igual uma bexiga, tá? Ele é molinho e ele tem que gerar uma pressão de líquido para dentro, para ele continuar molinho. Ele não pode ficar muito mole, senão ele começa a ter dor. Ele não pode ficar muito duro, senão ele começa a machucar o nervo. O glaucoma é esse aumento da pressão da bexiga.
E aí você tem que entrar com colírios para poder controlar essa pressãozinha. E em alguns casos mais severos, você tem até que fazer cirurgia. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no Brasil. Super sério. Super sério. Você tem um acometimento em média de 4% da população geral. Essa porcentagem ela aumenta a partir dos 40 anos, que é pequeno. A partir dos 70, 80 anos, você acaba pegando acima de 40% da população. Nossa, aumenta, é muita. aumenta É bastante muito. gente. Mais uma pergunta, doutor. Vocês estão arrasando Então, hoje, hein? participativos, Pedro, boa tarde. Possui ceratocone, nível avançado. No entanto, utiliza o anel de Ferrara e, graças a Deus, está estável. Porém, o próximo passo seria o transplante de córnea. Minha dúvida é, com essa córnea transplantada, posso desenvolver a catarata? Bem específico, né? Vamos lá. Antigamente, qualquer caso de ceratocone, o que é o ceratocone? Imagina que a córnea é o vidro do relógio, tá? Então, esse vidro do relógio, ele ao invés de ser redondinho, ele vai ficando bicudo e vai ficando torcido. Então, ele acaba distorcendo a imagem e piorando muito a qualidade visual. Há muitos anos atrás, essa córnea bicuda, ela ficava tão bicuda que ela rompia entre as camadas dela e fazia uma cicatriz. Essa cicatriz chama hidrópsia. E aí você tinha que ir para um transplante de córnea. Com a popularização do anel de Ferrara, foi criado por um brasileiro de Belo Horizonte e difundido para o mundo inteiro, o Dr. Paulo criou o anel. E com a popularização do anel, você consegue, através de da implantação de um segmento de acrílico fininho, pegar essa córnea bicuda e trazer essa córnea para baixo de novo. Normalmente, só 4% dos pacientes acima de 22 anos evoluem para a progressão do ceratocone. Então, essa córnea dele, se está estável com um anel, a tendência é que ela fique estável com o anel até lá na frente. Quando ele for fazer a catarata dele, ele não vai fazer o transplante, ele vai fazer a catarata com a córnea dele natural e vai ter catarata pelo processo de idade. Muito bom, né? Interessante. O pessoal Dá até participou um alívio, né? bastante. Acho que deu até um alívio pra ele agora, falou, né? tipo, ufa, né? O pessoal participou Vai até bastante. comer um pão de queijo agora. Ah, Vai ele até vai, comer. com o médico aí que desenvolveu toda a técnica, você falou, Minas desenvolvem técnica, tem um não pão é? de queijo, é coisa boa demais. Doutor, Ai, chegaram estamos em muitas sintonia. perguntas, estaram muitas perguntas, a gente já quer convidá-lo para voltar, para responder, Estou à pode ser? disposição, claro. Isso, Precisando, a gente está às sempre. ordens. Ah, a gente precisa, né? Sempre precisa, e é muito legal essa forma que vocês fazem de mandar as perguntas para o doutor. Se quiser, continue mandando mais, porque assim que o doutor voltar, ele já responde todas para vocês de casa, viu?